Oi, gente, bora lá para mais uma correção, capítulo 5, penso, logo escrevo. Então, as primeiras questões, aqui era bem pessoal, era para você responder no caderno. E aí tem a crônica argumentativa. Então, a primeira questão, o título faz referência a uma obra literária bastante conhecida. Que obra que era essa que você registrou? Com certeza, né? Alice no País das Maravilhas. Na 2, registra a seguir o que você sabe sobre essa obra. Então, isso daqui era bem pessoal, ó. Lhe dá como sugestão o quê? Alice no País das Maravilhas é um clássico da literatura, como inspirou a produção de filmes e peças teatrais. Então, isso aqui já é suficiente mais do que você colocou aí sobre o seu conhecimento. 3. O aproveitamento do título da obra de Lewis Carroll e a substituição da expressão País das Maravilhas por Reino do iPad não se deu por acaso. Foi uma escolha consciente do autor. O que ele quis sinalizar com essa troca? Presente uma hipótese. Olha lá. Então, qual foi a hipótese que você marcou aí? O que você poderia, as questões que você poderia ter respondido no lugar disso aqui? A troca influencia no espaço em que ocorrem os fatos da temática? Então, a troca influencia no espaço? Você pode colocar como resposta. O que pode haver em comum entre os dois textos? Então, o que tem em comum entre os dois? Por que ele teria feito relação com uma obra literária no título? E o texto publicado no jornal é literário, como o texto de Carroll. Então, essas informações você pode colocar aí como respostas. 4. O título da crônica é constituído de uma frase nominal. Escrevam inserindo um verbo. Então, essa daqui é bem pessoal. E ele deu como sugestão o quê? Alice se diverte no reino do iPad. Questão 5. O leitor do jornal que se sente motivado a ler um texto como com esse título é aquele que, olha lá, as duas primeiras. Olha, aqui tem um texto e logo em seguida vem as questões. Então, a primeira questão. Essa questão era a 7. Aliás, essa 6 aqui, ó, você pode até colocar essa informação aí em cima. De que o que? Eles fizeram o quê? O fato que deu motivo a essa crônica foi a repercussão da morte de um dos gênios da atualidade. Quem que era? O Steve Jobs. Ele faleceu em 5 de outubro de 2011. Olha lá, mesmo mês da publicação da crônica. Então, você pode colocar essa observação aí em cima. 7. Esse texto é uma crônica argumentativa. Em um texto argumentativo, o autor apresenta sua opinião sobre o tema e argumentos que defendam, justifiquem e comprovem um ponto de vista. Então, no primeiro parágrafo, o cronista elabora 3 frases interrogativas. Todas elas se tratam do mesmo assunto. Qual é ele? Olha lá. Os gênios do nosso tempo são tão brilhantes quanto os do passado? Então, ele quis dizer o quê? Olha lá. Ele está dando como sugestão que se os gênios do nosso tempo, atualmente, eles são tão brilhantes quanto os do passado? B de bola. A alternativa era a primeira, ó. A C. Então, copiei a pergunta que ele tá pedindo lá no último parágrafo do texto. Então, a pergunta é essa: verá no Vale do Silício alguém capaz disso? A D. A palavra isso retoma qual informação anterior? Retoma o quê? Criar uma obra capaz de alterar o quê? A própria natureza humana. E. As perguntas feitas de forma direta e indireta são relacionadas com a temática presente na crônica. Identifique-a. Olha lá. Quem são as mentes brilhantes do nosso tempo? Ou os gênios de hoje são executivos do Vale do Silício? Esse é o trecho que você vai colocar. 8. Aqui ele pediu as personalidades do passado e personalidades da atualidade. Então, Freud, Kafka, Proust, Da Vinci, Thomas Edison e Shakespeare são personalidades do passado. Já a da atualidade é o Steve Jobs, é o Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg e o Bill Gates. Vamos lá para B. No terceiro parágrafo, o autor volta-se à questão da leitura. Para ele, que benefício da leitura de livros seria ao leitor? Olha lá, é reflexão, conhecimento e senso crítico, é o que está lá no texto. A C, ele pergunta o quê? Procure reflexão e reflexo no dicionário. Então, essa daqui também era bem pessoal. Olha lá. O que ele pede para vocês observarem? Que o processo atual de leitura desenvolve mais a resposta automática e menos o pensamento profundo sobre algo. Por quê?
é algo que vem em mente de imediato, tá bom? Então, aqui se você pesquisou e marcou, ótimo, não tem problema. D, opção aqui era passado. 9. A, copie um trecho do primeiro parágrafo e comprove essa afirmação. Então, era o quê? Um trecho de primeira pessoa. Olha, terminei a última coluna. Quem terminou? Eu. Eu antecipava. B de bola. Depois do trechinho, eu explicando objetividade e subjetividade, explique se o texto dessa crônica é objetivo ou subjetivo. Então, a crônica lida é marcada pela subjetividade, pois o autor expressa seu ponto de vista, ele aborda a sua opinião, tá? Então, 10. Ó, a palavra que ele está pedindo para você sublinhar é talvez. Olha lá, releia o trecho a seguir e sublinhe o modalizador que indica dúvida. O que indica dúvida? Talvez. Ó, explicando aqui, ó. A 11. Vamos lá. A alternativa correta da A é a segunda. A alternativa correta da B é a última. A 12. Olha lá. Outra estratégia argumentativa do cronista é a contra-argumentação. Ou seja, ele apresenta um argumento contrário à opinião dele. E depois mostra que esse argumento é fraco. O que então reforça seu ponto de vista. A. Sublinhe com um traço o argumento retirado do senso comum, ou seja, da opinião das pessoas em geral. Olha lá. Então, você vai sublinhar. Sublinhe com 2 traços. 2 traços é o quê? É verdade. E aqui sintetize o contra-argumento do cronista, ou seja, o trecho em que ele contesta, ele nega o argumento. Olha lá, a leitura relacionada aos suportes e avanços tecnológicos é efêmera, automática e sem reflexão. Quer dizer que é o quê? Superficial. 13. No último parágrafo, para comprovar sua opinião, olha lá, quem é o especialista citado? De quem que eles estavam falando? Olha lá, é o crítico literário, Harold Bloom. B. O que afirma o especialista e sobre quem? Então, ele afirma o quê? Que Shakespeare alterou a própria natureza humana. C. Com esse argumento, que o cronista procura comprovar, porque copia do texto. Então, ele busca comprovar que os gênios da atualidade não fizeram o mesmo que os gênios do passado, exemplificados por Shakespeare, que alteraram a própria natureza humana. Se você não conseguir colocar o trecho todo, até aqui já é suficiente. 14. Consulte o glossário ao final do texto, explica o sentido da expressão do texto. Olha lá. Então, o que ele dá aqui como sugestão? Valoriza-se o tempo como elemento capaz de separar o que realmente é genial do que não é. Então, é o que eu expliquei muito nas aulas online. De pessoas, tem muita gente aí com testa brilhando, se achando mentes brilhantes. Então, é isso. O tempo mostra quem realmente é gênio e quem não é. Quem é amador. 15. O prefixo a serve para negar o sentido original de uma palavra. Assim, o que significa deslumbramento acrítico no trecho? Olha lá, se é acrítico, olha lá. Então, o prefixo a é um deslumbramento, um fascínio que não passa por uma crítica. Não há uma reflexão sobre essa sensação. Porque, olha lá, acrítico é se eu coloco crítico, o que sobra? O acrítico. A crítica é o quê? É como se fosse o contrário, olha lá, ele não sofre crítica, não passa por crítica. 16, última alternativa. Aí eu venho aqui o pronome, com aquele textinho da Mila. E mais as questões. Vamos lá, questão 18. Aliás, questão 17. Ó. Então, aqui, assinale a afirmação incorreta. A terceira é a C, tá? Porque a Mila é uma cadelinha. A gente consegue perceber. Alguns alunos até falaram, ó, das patinhas, ó. 18, olha lá, é uma cadelinha. A 19, quando ele pede aqui, circule os pronomes que estão relacionados à primeira pessoa. Então, primeira pessoa, mim, me, meus e meu. Sublinhe os pronomes que estão relacionados à terceira pessoa. Terceira pessoa seria o quê? Levei a, somente o a. Apertei a, força e ela. Vamos lá. D de dado. D de dado não. C. De acordo com a norma padrão, o autor poderia ter usado ela no lugar de a nos trechos?
levei-a e apertei-a. Então, ele não poderia, porque não é considerado adequado. Não está na norma culta da língua portuguesa. 20. Compare o trecho com a reescrita. Então, eu tenho dois trechos aqui. Então, o pronome foi excluído na reescrita. Esse pronome tem como função, olha lá, indicar uma relação de posse, porque a patinha dela é em cima do meu ombro. Aqui dizia o quê? A patinha dela é em cima do ombro. O ombro de quem? B. Qual o efeito de sentido resultante dessa exclusão? Foi bem o que eu falei aqui, ó. Ele perde a relação de posse, indicada pelo pronome meu, e a alteração de sentido, porque a patinha dela é em cima de que ombro? Em cima do próprio ombro? O cachorro tem ombro? 21. A que sintagmas pertencem os pronomes destacados? Então, os destacados, meu, olha lá. Ao meu o quê? Meu lado. E suas o quê? Filhinhas. E nossa o quê? Dupla. Só isso. Indica os respectivos núcleos dos sintagmas indicados. Então, de novo, aqui, ó, lado. Por que núcleo? Núcleo é o que acompanha, no caso, o sintagma. Então, o que está acompanhando o sintagma? Lado. Então, lado, filhinhas e dupla. É o que você vai marcar. Considerando os núcleos indicados no item anterior, responda. Os sintagmas são verbais ou nominais? São nominais, por quê? Não tem presença de verbo. Então, que função os pronomes indicados exercem no sintagma? Exerce a função de determinante, porque ele está acompanhando. Aqui era para localizar a informação incorreta. Incorreta é a última. Vamos lá. 22. Era pouco maior do que minha mão. De quem era a mão? De quem se fala? Então, o pronome minha refere-se à mão de quem? Do cronista, que é o dono da Mila. E fala de quem? Da Mila, que é a dona do cachorro, o dono do cachorro. Que a Mila é a cachorrinha dele. 23. Com seus olhinhos cor de mel. Então, a gente pode estar falando da cachorra, da Mila. Aqui, que era para completar com os pronomes. Tá, então Mila era tua companhia. Então, Mila era sua companhia. Então, Mila era sua companhia. Vamos lá. 25. Um dos pronomes destacados substitui uma ideia anterior, evitando sua repetição desnecessária. Que pronome é esse? Olha lá. Que pronome é esse? Que ideia retoma? Então, o pronome isso retoma o quê? A mala. Acredito que ela entendeu que a amava, que eu a amava. Ok? Então, seria o quê? Isso, a mala. Vamos lá. O outro pronome retoma a informação presente no parágrafo. Converse com seu professor e colegas. Vamos lá. Então, seria aqui, o pronome aqueles se refere às pessoas que se opõem aos que se amam. O cronista, ele não faz parte desse grupo, porque ele faz parte do grupo que amam. Aqui seria para incluir, complete a lacuna com o que lhe parecer mais adequado. Esse e aquele. Por que eu precisei colocar naquele? Porque naquele dia. Porque ele se encaixa melhor aqui. Vamos para a próxima. Justifique sua escolha. Então, o pronome aquele ou naquele e variações é usado para referência de situações ocorridas em um tempo passado, que seria o quê? Um passado distante, já aconteceu faz tempo. Olha lá. Há 13 anos. Por que a gente fala que é um passado distante? Porque aconteceu há 13 anos. Então, 13 anos já faz tempo. B. Que pronome deve ser utilizado ao substituir o pronome dia por, então, data? Se a gente usou aqui, seguiu o mesmo exemplo. Ó. Naquele dia, ó, naquela data e naqueles tempos. Substituiu o quê? Os dados, dia, por data e tempos. Então, ficou naquela data, naqueles tempos. Aqui seria para indicar o tempo do pronome que está em destaque. Então, nesta está no presente. Aqui, nessa data, futuro. E aqui, naquela, é um passado distante, que foi os exemplos que a gente usou no exercício anterior. Aqui tinha uma tirinha, falando sobre as cartolas, que eram todas iguais.
e ele mesmo assim via diferença, olha lá, como o autor da tira é construído, como o humor da tira é construída. Então o humor da tira é resultante da quebra de expectativa. Por quê? O personagem ele tem uma coleção de chapéus, aparentemente iguais, mas ele consegue encontrar diferença entre eles. É igual a gente, se a gente vai para a escola de uniforme todo dia, não importa que a gente tenha 2, 3, as pessoas vão achar que é o mesmo. É o que aconteceu aqui. Então a B, a primeira opção é a correta. Vamos lá, aqui tem outro textinho, que o homem que entrou lá pelo cano. Então a resposta aqui é a última, é a D, porque a mãe não se manifestou, não se manifestou nenhum interesse pelo fato. Acho que seria bem natural, né? Se você falasse para sua mãe que tem um homem dentro da pia, sua mãe ia te entender? Acho que não. Vamos lá, e aqui vem outro texto. E aí as questões, vamos lá. 1. O tema da crônica de Pelanda é um olhar das pessoas sobre as cidades. Que viagem de Pelanda inspirou a crônica? Então ele viajou para onde? Ele viajou para Lages, que fica em Santa Catarina. Quem colocou aquele trechinho em verde que está no texto não precisa pagar, tá certo? Qual é a opinião de Braga sobre como olhar uma cidade? Ele diz o quê? Que vale a pena sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade estranha, achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas. Então é o trechinho do texto, que é o que ele fala sobre isso. B. Que particularidade sobre essa ideia Pelanda apresenta? O que ele fala? Que toda cidade é estranha e toda vez será sempre a primeira. Quando a gente faz a visita a uma cidade diferente, a gente acha estranho mesmo. Vamos lá. Que palavra ou expressão introduz o ponto de vista de Pelanda? É o verbo acrescento. No último parágrafo, o cronista volta a mencionar Rubem Braga, dizendo: concordo com ele, coisas lindas e surpreendentes acontecem. Que situação da viagem na crônica comprova essa ideia? Então, qual seria a situação? É o fato do que? Da malha que cobre a escola em reforma, ser tom do azul do céu, que ele fez a comparação que parecia que o céu tinha caído ali. Ou ainda a semelhança entre a malha inflada pelo vento, as velas de um navio, que ele fez uma comparação com o quê? Conforme o vento batia, ele falava que parecia um navio em apuros. 4. Essa situação é objetiva, ou seja, realmente aconteceu, ou é fruto da imaginação do cronista? Explique. Então nós temos aqui uma situação real, que é quando ele chega lá e a escola está em reforma, coberta por uma malha azul. Então isso que desencadeou a imaginação do escritor e o leva a comparar o azul da malha com o céu. Também tem um outro trecho que, olha lá, claramente isso não lhe havia ocorrido, que é o que? O fato do homem com que ele fala, ele encontra com um homem no meio da rua, o homem está parado, encostado no carro. Então o homem fica o quê? Surpreso com essa comparação. Claramente isso não tinha acontecido do caso do quê? Do azul do céu, que ele enxergou, da malha azul, que parecia o azul do céu, dessa malha estar inflando com o vento, e ele fazia a comparação com o navio. Olha lá, então a comparação entre a malha inflada pelo vento e as velas de um navio também é um ponto de vista único, individual, de quem? Do Pelanda, que estava fazendo o quê? A visita no lugar. Aquele homem não percebeu toda essa visão dele. Vamos lá. 5. O cronista utiliza duas formas de tratamento em seu texto. Então é senhor e você, porque tem um momento que ele trata ele como você. E outra, depois ele percebe, poxa, eu não estou falando com uma pessoa comum, aí ele muda o tratamento, senhor, que está falando lá no final do texto. Explique o uso que ele fez dessas formas. Então, por que ele mudou? Olha lá. Ele está falando com um morador de Lages. Então, há duas formas de tratamento motivadas pela situação, que é você, que é uma situação mais informal, quando o cidadão começa a falar com ele. Que ele fala que é meio de cachorro louco, você sabe? Lembra daquele trecho? E depois ele muda para senhor. Quando ele imagina, ele percebe que Pelanda é um poeta, tomando então uma atitude mais respeitosa. Ele pergunta: o senhor é poeta? Lembra no final? Então, você pode colocar esses dois trechos. 6. Releia que o Braga não era bem otimista, nem eu sou. Outro modo adequado de construir essa ideia, então aqui era para completar. Olha lá, o verbo ser. Então acho que ele e eu não somos otimistas. Por quê? É o que se encaixa aqui na frase. Olha lá, então há duas pessoas do discurso diferentes, funcionando como núcleos do sujeito. Então, uma delas, se uma delas for de primeira pessoa, o verbo vai para a primeira pessoa do plural, que é o quê?
Somos. Vamos lá. Aqui tem outro trecho da Valéria. E aí tem a questão 7. O texto não tem assinatura. Que informações há sobre quem o escreveu e quando? Então, a indicação do autor é a data da postagem. O que os alunos colocaram aqui? Que é o texto da Valéria e que foi escrito em 19 de julho. Então, você colocou isso, não precisa apagar, tá certo? Olha lá, ao fazer um comentário ou um post, a pessoa tem uma intenção particular. A quem se dirige o comentário escrito no post? É para quem? É para o autor do blog, para quem escreveu o blog. A B, as duas alternativas primeiras, corretas. A C, ele serviu para quê? Para elogiar, estava fazendo um elogio. E aqui na frase final, belo texto, reforça? Reforça, por quê? Ele está elogiando o texto. Próxima, 9. Então, os 3 primeiros parágrafos do comentário retomam a ideia da crônica. Quais? Que opinião a autora do comentário acrescenta a elas? Então, retoma o quê? A ideia de que as pessoas se surpreendem ao visitar uma cidade desconhecida. E, às vezes, ao andar pela própria cidade. Quem nunca, andando pela própria cidade, não consegue enxergar algo que está lá há muito tempo? Tá? Então, só isso aqui já é suficiente. B, no 4º parágrafo, a autora explica como começou a ler blog de Pelanda. Quais são os 2 motivos que ela apresenta, que ela informa porque ela gostou? Olha lá, ela percebe nas crônicas dele um convite à reflexão, identifica-se com os comentários que ele faz. A 10 é totalmente pessoal, você que vai colocar aí se é subjetivo, é objetivo, então ele dá opinião ou não. Aí você vai colocar aqui. 11, você vai colocar o quê? Iria preencher com esses 3 pontos de vista aqui, ó. Esses 3 trechos. Então, como que dá de conclusão? É além disso, a B, então, e a C, por quê? Junto esse porquê aqui, usado para a resposta. Releia o trecho do comentário da crônica. Então, era esse trechinho aqui. Explique a concordância verbal de surpreender nesse anunciado. Então, o verbo, primeira coisa, o verbo está na 3ª pessoa do singular, concordando com o pronome. O pronome seria o quê? Qual, da expressão qual de nós. Então, qual de nós iria se surpreender? Aqui tem o projeto de escrita, que foi explicado. Aqui também você vai responder, conforme a explicação que eu já coloquei. Aqui sua participação, conversação dirigida, que seria o quê? A gente fez isso aqui, você vai responder as questões que eu também já expliquei. Isso aqui seria se estivéssemos em sala de aula. Aqui a sua participação. Olha lá, organize as ideias, é as questões que estavam lá embaixo. Aí a sequência correta, D de dado, B de bola, A e C de casa. 2. Olha lá, essa tabelinha. Primeira pessoa, meu, meus ou minha, minhas. Plural, nosso, nossos, nossa, nossos, nossas. Segunda pessoa, teu ou teus, tua ou tuas. Plural, vosso, vossos, vossa, vossos. Terceira pessoa, vai repetir novamente, ó. Seu, seu, seus, seus, suas, suas. Isso tanto no singular quanto no plural. E os pronomes demonstrativos. Esta, então aqui, olha lá, era só para preencher. Passado, futuro. Então, este, esta, isso está no presente. Aqui é um passado distante. Lembra daquele exercício? Naquele, olha lá, aquele, aquele, aquilo. Então, significa o quê? Passado distante. Se é passado distante, significa que está longe. Aqui, passado futuro. Então, quer dizer o quê? Quando eu falo esse, essa, isso, significa que a pessoa, perto da pessoa de quem se fala. Olha lá, aí aqui já está preenchido e aqui é o quê? A informação foi dada. Se está no presente, a informação será dada. Só isso. Aqui tinha o texto das Teixeiras, que falava sobre o futebol, que as mulheres explicavam para os meninos. Então, olha lá, primeira questão, a resposta correta, alternativa C, que indica passado. Ó. A2, aqui em cima. Alternativa A, porque uma das Teixeiras buscava resolver uma só, as outras não está de acordo. Próxima 3.
Então, analise com atenção as seguintes assertivas. Olha lá. Então, ele fala da primeira, da segunda e a terceira. Qual que está certo? Somente a primeira e a terceira. Por quê? Na 2, no quinto parágrafo, verifica-se que uma das teixeiras tenta convencer os meninos a jogar mais para cima. Nesse texto, o personagem deixa nítido que essa mudança de local não incomodaria os demais vizinhos. Então, isso aqui não é verdade, porque iria incomodar. Inclusive, eles falam que não iam porque tinha uma pessoa doente, a dona Constância. Então, é somente a primeira e a terceira. Olha aqui, não foi abordado no texto. A única coisa que não foi abordado foi o preconceito racial, porque o restante tudo apareceu. Assim, alternativa E também, porque o trecho que não constitui uma opinião. Então, o único que não é uma opinião é a E. Vamos lá aqui, agora na 6. Olha lá, ele pergunta o que? Ele está se referindo aos termos aquele e essas. Então, ele está pedindo para explicar. Então, olha lá. Aquele refere-se a quê? A uma das teixeiras que costumava nos passar um pito. O que é um pito? Chamava a atenção deles pela janela. E a B, que é essas, refere-se a quê? As queixas que algumas teixeiras faziam na nossa casa. Então, elas iam lá reclamar deles, pro pai deles. A 7. Olha lá. Então, o pronome que se encaixou aqui, impossível. Nós já verificamos todos os encanamentos do nosso apartamento. Aí aqui ele pede para você explicar. Olha lá. Então, primeira coisa, você flexionou singular no plural. Olha lá, está no singular. Nosso. Masculino ou feminino. Então, o nosso. Então, apartamento. Nosso está no masculino. Então, para concordar com quem? Nosso está concordando com quem? Com o apartamento. 8. Aqui ele pede para explicar os trechos. Nosso desejo para que esse planeta, que todos tenham uma vida preservada. Então, quais palavras são pronomes? Então, eu tenho aqui o nosso, que é um pronome possessivo, este, que é demonstrativo, todos, que é indefinido, e sua, que é possessivo. E aqui ele pede também para explicar qual pessoa do discurso cada pronome está relacionado. Então, os pronomes que eu tenho aqui. Este, todo, sua, são pronomes de terceira pessoa. Isso aqui você utilizaria aquela tabelinha para consultar. E nosso é pronome de primeira pessoa. Só isso. Vamos lá. Então, o capítulo é isso. Já eu posto para vocês, na próxima aula, eu posto para vocês a correção do capítulo 6, tá bom? Então, beijo e até a próxima.